Bom dia, Barroca. Queria falar um pouquinho sobre a questão do time, né? O sistema, como vai ser feito. A gente vê que na primeira passagem em 2022 o time jogava mais ofensivo, ano passado, né, um pouco mais defensivo, e agora tô começando o planejamento desde o início do ano. Qual que é a tendência para 2024? Jogo mais ofensivo, um equilíbrio entre os dois? Bom dia a todos, bom ano. O objetivo é tentar ganhar o maior número de jogos possível, fazendo o maior número de gols, tomando o menor número de gols, jogando bem, fazendo o torcedor vir para cá e gostar do time. O cara que torce para o Avaí nunca vai deixar de torcer para o Avaí, né? Mas uma missão da gente é fazer com que o torcedor do Avaí goste desse time, né? E vamos trabalhar duro para que isso aconteça. Na prática, uma temporada que se inicia, temporada com desafios importantes. Espero que ao longo desses 55 jogos que a gente possa fazer, a gente consiga atingir os objetivos da melhor forma possível. Barroca, bom dia. Até pegando o gancho dessa última pergunta, quando você chegou em 2022, você chegou na metade do Campeonato Catarinense, vinha um trabalho em andamento já anterior. Agora você tem a pré-temporada, tem o freelance que já estava desde o ano passado também. A importância de ter esse planejamento, ter esse tempo todo de preparação antes de começar a temporada de fato, até também na montagem do elenco. Sequência de trabalho é sempre importante, porque a gente consegue analisar aquilo que aconteceu, a gente consegue também aprender com o que aconteceu para fazer melhor na próxima. Jogadores, boa parte deles permanece, então já existe um hábito com o nosso trabalho. Então faz com que o jogador não saia do zero e que o treinador também não saia do zero com relação ao conhecimento dos jogadores. Então conheço boa parte deles e eles também conhecem a forma da comissão técnica trabalhar. Eu acho que a gente está construindo de uma forma muito correta, fundamentada em critérios claros, em coerência nas escolhas, em coerência de crescimento sustentável do clube, que é um objetivo da gente. Então, espero que na hora que a bola rolar, a gente consiga desportivamente entregar tudo que o torcedor tem de expectativa com relação ao nosso trabalho, porque é importante, o futebol se fundamenta muito em cima da parte desportiva também, para que a gente tenha um grande ano. Barroca, bom dia, feliz ano novo. Tudo bom, minha? Queria saber de ti, com a chegada desses reforços, o que te agrega em questão de característica e também dentro daquele modelo de jogo que tu considera ideal? Eu acho que a gente está construindo de uma forma que eu acredito bastante. Um elenco enxuto. Então, o elenco enxuto ele é importante para que todos os jogadores tenham uma possibilidade de maior qualidade de trabalho. Ao mesmo tempo, a gente, com o elenco enxuto, abre possibilidades com jogadores mais jovens. O elenco enxuto faz com que a competição interna fique também mais viva. Eu acho que a direção foi muito feliz quando optou em trabalhar dessa forma. Hoje a gente estava trabalhando ali com 20 jogadores de linha, 21 de linha, que obviamente a gente tem alguns jovens que estão na Copa São Paulo, né? A gente tem ainda algumas outras possibilidades, jogadores que ainda não puderam treinar no campo, mas isso é muito importante. Com relação à característica dos jogadores, a gente tentou buscar jogadores que se completassem, que tivessem competências complementares, para que nos momentos que a gente precise dessas competências durante o jogo e durante a competição, a gente tenha para poder colocar em prática. Bom dia, Barroca. Ronaldo Fontana, Globo Esporte. Foram aproximadamente 20 saídas e aproximadamente 10 chegadas até o momento, mesmo com aqueles que não foram anunciados. Eu queria que tu falasse um pouco das carências que tu viu da mudança de elenco de 2023 para 2024 e quais ainda você vê, por mais que tenha anunciado alguns jogadores, o que está restando ainda para montar esse elenco para o início de temporada. Bem, Ronaldo, quando a gente chegou ano passado, eu cheguei próximo do Freeland, ele chegou antes de mim, a gente vivia um cenário adverso e as escolhas e aquele momento estavam totalmente focadas em resultado desportivo a curto prazo, né?
Agora não, agora a gente está tendo a possibilidade de construir visualizando a temporada. Acho que isso tem uma diferença muito clara. Como eu falei anteriormente, o quantitativo, as competências individuais dos jogadores, como a gente está construindo o trabalho desde o início, isso faz claramente, existe uma diferença daquele momento que a gente chegou em 2023. Sobre as carências, a gente tem conversado internamente, existem ainda algumas lacunas e que o clube está olhando, escolhendo, a gente tem conversado bastante para... a gente deixou muito claro na hora de conversar sobre esse assunto que a gente não queria que viesse qualquer um. O mercado tem aí muita gente para nos ofertar. A gente queria realmente... A gente quer trabalhar com um jogador que agregue valor, a gente quer trabalhar com um jogador que realmente faça a diferença daquilo que a gente está querendo para a nossa temporada. E eu acho que a direção está fazendo isso de uma forma muito boa, muito criteriosa. Os jogadores que chegaram, na minha visão, vão agregar esse valor. E os que ainda, porventura, cheguem, eu tenho certeza que vai passar por esse crivo, por essa garganta ali, essa peneira feita pelo freela, feita pelos profissionais de mercado, feita pela direção, feita pela comissão técnica, para que a gente tenha uma convicção que esses jogadores possam agregar valor ao nosso trabalho. Barroca, feliz ano novo. Fala, Carlos. Que seja uma boa temporada. A gente ainda não conseguiu acompanhar um treino teu aberto ali, mas nas imagens que o clube divulgou, você já estava bem agitado, cobrando bastante. Como que é esse início, essa primeira semana, esses primeiros treinos? Qual que é o nível de cobrança nesses primeiros treinos? E a partir de quando que já entra a parte tática em si do modelo de jogo? Como que funciona essas primeiras semanas de trabalho? Carlos, a parte tática já entrou. Já eu tenho o hábito de trabalhar já desde o início, voltada para a forma como a gente vai trabalhar e jogar e se comportar durante a competição. O início, obviamente, a gente precisa ter alguns cuidados, porque os jogadores chegam em momentos diferentes, né? A gente tem os jogadores que estavam aqui, que seguiram toda uma prescrição feita pelo departamento físico do clube. Existem jogadores que estão vindo de outros clubes e que completaram a última temporada com volume de jogos alto. Existem outros jogadores que tinham uma minutagem menor. Então, a gente, obviamente, está olhando todas essas situações, né, para que a gente consiga construir um alicerce sólido, consistente, porque é óbvio que o torcedor quer muito esse início de competição, mas, como eu falei, são 55 jogos na temporada, são 2 objetivos muito claros. A gente precisa ir crescendo, né? A gente precisa ir crescendo ao longo da temporada para que a gente, nos momentos de decisão que a temporada vai nos desafiar, a gente tenha a consistência e a robustez para dar a resposta que o torcedor espera da gente. Barroca, ali ainda no Catarinense, né, tu falou que está sendo acompanhado a Copinha. A ideia nesse início de ano, já testar os guris, terminar já com a janela pronta, ou quem sabe testar um outro e ver se precisa contratar mais, né? Lembrando que agora a janela também fecha. Desculpa, um pouco mais cedo. Repete a tua pergunta, por favor. Sobre o gurizada da base, se eles vão ter minutagem já no Catarinense para ver quanto eles podem agregar no Brasileiro, ou se a ideia é continuar contratando, já fechar o Catarinense e iniciar com um grupo fechado já? Primeiro que eu não separo o gurizada na base. Os jogadores jovens que, porventura, venham incorporar o nosso elenco, são jogadores que são formados no clube, mas jogadores profissionais do Avaí. Isso é muito importante a gente deixar claro, porque são jogadores formados dentro do clube, mas no momento que eles estejam aqui no futebol profissional, eles vão ter que buscar o espaço deles, né? Ninguém vai dar nada de mão beijada para ninguém porque é formado no clube. Então, jogadores, alguns deles estão jogando a Copa São Paulo, a gente está acompanhando de perto. Tenho falado bastante com o Rafael, tenho falado com o Fabiano, tenho acompanhado, assistido os jogos, mesmo a gente trabalhando aqui, acompanhando diariamente todo o proceder que está acontecendo lá, para que esses jogadores, no momento que eles incorporem aqui com a gente tenha uma fidedignidade maior nas informações e na prática que eles vinham tendo, para que eles possam competir em alto nível com os demais que já estão aqui trabalhando.
Barroca, no ano passado o Avaí teve uma série de centroavantes, nenhum acabou se firmando muito bem, o Poveda mais próximo do final. Para 2024, o Avaí a princípio com Poveda e Modesto, fala-se de mais nomes aí que podem chegar. Como é que você vê a importância dessa posição, da possibilidade de chegada de novos atletas, até pelas características, né? O Poveda é um cara de mais mobilidade, o Modesto também, pode ser que precise de um centroavante mais finalizador, mais alto. Como é que você vê a característica dessa posição? Eu acho que é uma posição importante, porque é uma posição... Eu costumo falar que goleiro e centroavante são posições muito especiais. Eu até vi o Freeland falando isso também na entrevista dele, e eu concordo com isso. São posições que você não consegue muito improvisar, né? Então, é uma posição muito especial e que o clube, obviamente, está olhando e buscando elevar o nível de competição interna. A gente já tem aqui o Poveda, a gente tem o Modesto, a gente tem jogadores que chegaram aí que também podem exercer essa função, né? Então, quanto mais jogadores de definição a gente tem aqui, dentro daquela lógica de competências complementares, melhor para a gente, porque a competição vai nos desafiar e os desafios vão nos apresentar dificuldades que a gente vai precisar apresentar, e que ter jogadores com competências diferentes vai ser importante ao longo da temporada. Então, é uma posição especial, uma posição que eu dou uma atenção muito grande. Eu tenho muita confiança nos que estão aqui, tá? Eu tenho muita confiança nos jogadores que estão trabalhando, estão treinando, e tenho certeza que a gente vai ser bem sucedido nessa posição, que a gente vai fazer bastante gol e que a gente vai alcançar os nossos objetivos. Barroca, você falou no passado que o treinador era um vendedor de ideias, né? Especialmente nesse início de temporada, qual a maior dificuldade de incentivar o atleta que aquela tática vai potencializar ele, ou mesmo vai potencializar o companheiro, mas que para isso ele vai ter que se sacrificar, de repente, de alguma forma? Jogador de futebol só consome o que faz sentido para ele. Jogador de futebol não consome o que não faz sentido para ele. Eu acho que o treinador ele tem que treinar e oferecer para os jogadores uma forma de trabalhar, de jogar, com a bola, sem a bola, nas bolas paradas, no comportamento coletivo, na cobrança dos pormenores diários. Isso tem que fazer sentido ao jogador, porque senão o jogador não compra. Isso aí. Obviamente, junto com isso vem os jogos. E quanto mais vezes os jogadores jogam bem, o jogador se sente rendendo, o jogador se sente feliz com aquilo que ele está fazendo, a tua ideia vai se fortalecendo dia após dia. Então, acho que o nosso trabalho é esse. É exigir, é cobrar, né? É oferecer uma ideia, dar condições para que os jogadores possam entregar o melhor que eles possam na prática, né? E o jogador se sentir bem fazendo aquilo que você está propondo. É uma construção praticamente horizontal. A gente propõe, o jogador executa, a gente interage para que isso seja algo que faça sentido para todo mundo. Não de uma forma impositiva do treinador para o jogador, mas que realmente faça sentido para quem vai executar a ideia também. Barroca, a pré-temporada curta, a gente sabe que o Campeonato Catarinense é um campeonato muito disputado, e assim como o Brasil afora também faz com que um campeonato estadual acabe demitindo o técnico dependendo do desempenho. Eu queria que tu falasse... Mas já? Calma. Eu queria que tu falasse nisso, porque é a primeira vez que tu está começando uma temporada aqui, e a gente já viu por um histórico recente de que muitos treinadores acabaram saindo no Campeonato Catarinense por conta desse desempenho. Eu queria que tu falasse justamente disso, pelo fato de ter um pouco tempo para apresentar, para trabalhar e para construir uma forma de jogo que seja consistente, para que o torcedor e o time consiga ser consistente de uma forma geral, também pensando no estadual já. O torcedor do Avaí pode ter certeza que a gente vai se entregar ao máximo na nossa preparação para entregar os melhores resultados. Mas que a temporada tem 55 jogos, que obviamente nenhum time do Brasil com esse tempo de preparação vai estar na sua plenitude no primeiro jogo. Preciso falar isso para o torcedor. O torcedor do Avaí, ele sabe disso, mas que a gente vai tentar trabalhar para entregar o melhor que a gente puder desde o primeiro jogo. O torcedor do Avaí sabe que com erros, com acertos, com falhas, sabe que tem um treinador aqui de transpiração, de taxa de trabalho alta e que vai exigir dos seus jogadores. É a segunda vez que eu estou dirigindo o clube, eu já tenho uma noção exata do que o torcedor do Avaí gosta, do que o torcedor do Avaí não gosta, e já passei isso para os jogadores desde o primeiro dia.
Agora, é uma temporada que vai começar no dia 21, a parte desportiva de jogos, que termina dia 30 de novembro. Espero que com os 2 objetivos alcançados. Barroca, são 12 times no Catarinense, a gente tem um Criciúma que vai disputar a Série A esse ano, a gente tem um Brusque que subiu também, e o Avaí e Chapecoense que foram mal ano passado na Série B, eu acho que se reforçaram bem no mercado, pelo menos uma opinião minha, assim. O que tu espera dessa competição e se esses clubes chegam mais preparados pro campeonato e podem se dizer que são os favoritos ao campeonato catarinense? Eu acho que a competição ela vai ser bastante competitiva e acho que o Avaí também vai ser bastante competitivo pela característica do time que a gente está construindo. Não só pelo nível dos jogadores, mas pelo nível dos treinadores, por aquilo que a gente vê de equipes menores se estruturando, com treinadores importantes. Vou dar o exemplo do Barra, que tem o Eduardo, que é um treinador que trabalhou comigo na Série A 2 vezes no Atlético Goianiense, foi treinador do Atlético Goianiense na Série A, é um cara extremamente competente e eu não tenho a menor dúvida que vai fazer um grande trabalho. Então, a competição vai ser de alto nível, vai ser competitiva, mas o torcedor pode ter certeza que o Avaí também vai ser bastante competitivo ao longo do ano por aquilo que a gente está construindo, por aquilo que a gente está cobrando, trabalhando e exigindo de todos.